E mais um espetáculo que passa pela Mostra das Artes Cênicas do Banco do Nordeste Cultural Fortaleza foi Minha Mãe e Eu e a Mãe da Minha Mãe. A gente está aqui com esses dois atores incríveis, Dona Rosvanda, que está estreando como atriz, e Fábio Vidal está aqui com a gente também, saindo do palco direto para conversar com a gente. E é uma história autobiográfica e eu quero saber de vocês, Fábio, você como diretor do espetáculo e ator também, como foi trazer essa construção, fazer essa construção de espetáculo, né, e trazer essa história para o palco e para as pessoas que assistiram? Tem sido uma alegria. A gente terminou de fazer o espetáculo agora, nesse exato momento. Estamos com o último figurino da cena, que retrata, inclusive, os fuxicos, que são, que é uma prática, que é um artesanato que a minha mãe se dedica, e isso é levado muito à cena. O espetáculo que a gente apresenta reflete minha mãe. Nos 80 anos de vida, mostra várias faces de Rosvanda Mello, Rosvanda criança, Rosvanda adolescente, maturidade, e agora nessa melhor idade também, dando um show de atuação, trazendo essas histórias pessoais, falando dela, da mãe dela e da mãe da mãe dela. Então, é mais de 100 anos de Brasil, falando de histórias de mulheres que são trazidas para a cena. E linda performance que ela faz. Esse projeto surge de uma vertente que eu já desenvolvo nos últimos anos, de biodrama, de autobiografia na cena, de histórias de si, e faço esse convite para minha mãe, que não tem experiência em teatro. Ela gosta muito de música, gosta muito de artesanato, como eu falei, já começou a escrever o livro dela, mas nunca tinha se arvorado para ir para a cena. Aí eu faço esse convite, que ela aceita, da gente fazer um processo criativo para levantar as histórias delas, para investir nessa formação dela como atriz, e que acabou derivando nesse projeto Minha Mãe e Eu e a Mãe da Minha Mãe, que faz a primeira viagem dela fora de Salvador, aqui no Festival das Artes BNB, que a gente tem muita alegria de participar. E uma honra de estar aqui mais uma vez em Fortaleza. Ai, que legal. E o espetáculo, como a gente pôde ver, traz isso, né? Música, traz o artesanato, que além de estar na história, está na cena também, né? Dona Rosvanda, como é para a senhora estar contracenando com o filho, contando a própria história, além de mostrar o que a senhora faz, assim? Muito grata, sabe? Eu agradeço, sou muito grata a Deus por tudo nessa vida. E pode ficar mais pertinho, que aí para todo mundo ouvir direitinho. E essa experiência, né? Uma experiência na minha vida. Eu chegar aos 80 anos, meu Deus, eu não estou acreditando quando ele me convidou, né? Que eu não dei resposta logo, claro. Claro. Pensar, mas eu disse, não tem mais nada a perder mesmo. Eu vou de cabeça mesmo. Aí aceitei, e ele, essa experiência, como ele já falou, dos ensaios, foi me ajeitando, foi me ensinando, E eu fui ver a importância dos ensaios. É muito importante. Porque quando a gente está de fora, você já sabe para quem ensaia mais, não é? Olha o dedinho. Não. É muito importante, sim. E eu fico feliz, estou grata. E vida que segue. Maravilha. É muito legal ver as nossas histórias ali sendo contadas, né? E ter as pessoas assistindo, participando, acaba virando também parte da história, né? O público acaba virando parte da história em certos momentos, né? A gente pode dizer hoje, como a Dona Rosvanda, o Fábio estava falando, a primeira viagem, né? Vindo para o Ceará, da Bahia direto para o Ceará, nesse espetáculo Minha Mãe e Eu, né, e a Mãe da Minha Mãe, o público estava muito atento ali assistindo, ouvindo aquela história sendo contada, né? Sim, com certeza. É um tema muito sensível para todas as pessoas. Falar de mãe é algo que mexe em nós, em todas as pessoas, de alguma forma. Numa grande maioria das vezes, para lidar com esse lugar de cuidado, de afetos, tem um interesse declarado desde sempre de gerar esse protagonismo da minha mãe na cena. Eu sou um grande criador dessas estruturas de cena. Eu faço todo o lance para ela fazer gol. E ela faz alguns gols muito bonitos em cena, né? Legal. Com os textos que ela dá, com a emoção que ela consegue mobilizar, e trazer essa narrativa de mulheres.
de como é uma tentativa muito declarada de um projeto feminista, de que me tem como filho, porque eu já tenho essa experiência, mas de poder encaminhar essa potência e essa necessidade de ressaltar alguns elementos que são muito associados ao feminino, como o afeto, como o cuidado. E o espetáculo o tempo inteiro fala dessa relação dessas mulheres que ela traz na nossa ancestralidade, minha bisavó, minha avó, a minha mãe também. E lindo ver como ela assume esse lugar de cena e consegue reinventar a vida dela a cada dia, descobrir uma atriz muito rigorosa, muito exigente consigo mesma, inclusive, e que vem cada vez mais encantando plateias e públicos. A gente já fez algumas temporadas e apresentações em Salvador, sempre de muito sucesso. Cada vez que as pessoas retornam nos dias seguintes, né, nas outras apresentações, para poder levar seus familiares, seus pais, suas mães, suas famílias, que é um espetáculo que acaba tendo muito eco, muita reverberação em toda a família. E a senhora, dona Rosmanda, como é que se sente, assim, contando a própria história para aquelas pessoas que estão ali assistindo, né, que foram para ver mesmo a história de uma mãe, né, passando por gerações ali? Eu, como sempre, eu emociono. Eu sempre estou me emocionando. Cada vez digo a Fábio, não tem como não chorar dessa situação toda, sabe? Porque quando eu lembro da situação toda de uma mulher que se casou tão novinha, e construiu uma família logo bem nova, e só teve sofrimento, não tem nada para contar do que passou nesse casamento de, acho que quase 60 anos que viveram. E aí tem horas que eu fico triste, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eu lembro que eu fiz a minha parte, aí eu me revigoro, sabe? É isso. É mais ou menos por aí. A nossa vida, ela não é linear, né? A gente passa por muitas coisas e tem que ter muita força para contar essas histórias, né? Porque essas histórias acabam se encontrando com outras histórias semelhantes também, né? Com certeza. Todo mundo que vem assistir a peça acaba se identificando, né? Por essa questão de lidar com o tema da mãe, mas pelos personagens, as situações que a minha mãe traz. Tem uma riqueza muito grande de memória, de como essa ancestralidade acaba sendo presentificada, honrada e trazida, né, nessa instância da lembrança das pessoas também. Ai, maravilha, gente, foi um prazer conversar com vocês pós-espetáculo, esse espetáculo lindíssimo, que traz essa carga emocional muito forte e muito bonita também, porque falar da nossa história é bonito também, a gente tem que ter esse orgulho. E foi um prazer, como eu disse, conversar com vocês. A gente deseja muito sucesso para novos espetáculos. Essa atriz que está só começando, ela já tá pensando, fica me perguntando qual é o próximo projeto. Maravilhosa. Já está fazendo outras formações em teatro também, muito com bem. muitos interesses de um futuro muito fértil, artístico. Com certeza. Pelo que a gente viu hoje, a gente só espera esses novos espetáculos e essas novas apresentações chegarem pra gente aqui. Para quem quiser saber um pouco mais da gente, temos um perfil no Instagram que é @SiriusTerritório, que é o nosso grupo, Sirius Território, para quem quiser saber os próximos movimentos de Minha Mãe e Eu e da Mãe da Minha Mãe e dos outros espetáculos que a gente tem no nosso grupo também. Maravilha. Obrigada, Fábio. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, dona Rosmanda. Muito obrigada a vocês.